E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar nossa série sobre as equipes da DC Comics, desde as mais populares até as mais undergrounds. Nós já fizemos aqui um vídeo sobre os desafiadores do desconhecido, assistam lá depois. E até aproveitar a oportunidade, vamos também iniciar a série explicando cada projeto do novo universo da DC Comics no cinema, séries, jogos e animações, a partir dos anúncios do James Gunn. E vamos hoje justamente falar da primeira animação anunciada pelo James Gunn, que foi o Comando das Criaturas, né? Para quem não sabe, aqui no Brasil essa foi a tradução do Create Commandos. O James Gunn até falou que essa animação vai ter 7 episódios escritos por ele e tem uma formação bem diferente dos quadrinhos e também bem interessante. Então aqui nesse vídeo vamos falar da história desse grupo nas revistas e citar cada membro da equipe, tanto dos quadrinhos como também aqui que vai ser na animação. Só é importante lembrar que o James Gunn falou que os atores que vão dublar as animações e jogos, eles também vão aparecer no live action. Na imagem aqui do Comandos da Criatura, a gente vê que o único humano mesmo é o Rick Flag pai, né? Então provavelmente o ator vai ser um semblante parecido com esse da animação. E vamos agora falar um pouquinho da história dessa equipe aqui nos quadrinhos, né? O Comando das Criaturas foi um grupo criado pelo escritor J.M. DeMatteis, o Pat Broderick e o John Celardos, e tiveram sua primeira aparição na revista Weird War Tales número 93, lá em 1980. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Esse primeiro grupo das revistas não tem quase nada a ver com a formação que nós vamos ver nas animações. Pode ser que algum deles apareça como easter egg, até uma formação anterior, pode, mas por isso que eu queria contar para vocês. E é sempre importante saber como é que surgiu essa equipe nos quadrinhos, porque sempre vão beber dessa fonte também. Como sabemos, 1980 na DC era a fase pré-crise, né? E o Comando das Criaturas só tiveram 18 aparições nesse período. Então, assim, é tanto que as histórias ali ainda se passam mais no passado ainda, especificamente na Segunda Guerra Mundial, onde o grupo dos aliados, né, os países formados pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, entre outros, em resposta aos ataques nazistas, decidiram criar um projeto secreto biotecnológico chamado Projeto M, onde esse M seria de monstro, né? E o cientista-chefe por trás desse projeto é o professor Mazursky. Guarde bem esse nome que nós vamos falar depois. Resultante desse projeto foi formado um grupo liderado pelo tenente Matthew Shrift, que era meio que um brucutu clássico da época dos anos 80, que só adorava destruição, ele não tinha poderes nem nada. Já os demais membros dos Comandos da Criatura vieram de 3 voluntários para entrar nesse Projeto M e acabaram sendo transformados em monstros conhecidos do folclore. O primeiro deles seria o Warren Griffin, né, que seria um fazendeiro que sofria de uma insanidade mental, que ele sempre se imaginava sendo um lobo. E nesse projeto ele acabou sendo transformado justamente em um lobisomem bem violento, e o seu nome dos quadrinhos é Wolfpack, mas vamos chamar aqui só de lobisomem mesmo. Depois tem o sargento Vincent Velcro, que se voluntariou para evitar uma sentença de 30 anos de prisão e acabou se tornando um vampiro, né, precisando de sangue humano para sobreviver. E ele pode até se transformar em morcego, e ele usava o nome de Velcro nos quadrinhos, mas também pode chamar aqui só de vampiro mesmo. E depois teve o soldado da marinha, o Elliot Sortudo Taylor, né? Onde esse sortudo aqui seria uma ironia, já que o cara teve seu corpo completamente destruído por uma mina terrestre. E após semanas de reconstrução do seu corpo, ele retorna como uma espécie de Frankenstein, né? De 2,5 metros de altura, cheio de remendos, mas aqui ele usa o nome de Patchwork. É importante ressaltar aqui que o Patchwork não é o Frankenstein, é só uma inspiração dele. É tanto que o próprio Frankenstein está na animação e nós já vamos falar sobre ele porque ele também aparece no DC. E essa formação de um humano e 3 monstros seria a formação original dos Comandos da Criatura, né? Mas depois, em algumas edições, entrou a doutora Mima Rhodes, que seria uma cirurgiã plástica, né, que estava tentando salvar o Tenente Shrieve, né, de uma missão que ele se machucou, só que nesse tentativa de salvamento aqui, ela acabou inalando os produtos químicos e seu cabelo passou a ter cobras vivas. Logo depois ela foi rejeitada pelos colegas de trabalho, e daí ela se juntou aos Comandos da Criatura como a Doutora Medusa. E assim, outras monstruosidades também foram frutos do Projeto M, né, como o próprio G.I. Robot, né, que seria também conhecido nos quadrinhos como Jake, que seria Jungle Automatic Killer Experimental, né, a sigla para ele.
Ele foi criado no ano de 62, mas só ganhou importância, né, na verdade, nessas histórias do Comandos da Criatura. A primeira versão do G.I. Robot foi rapidamente destruído, mas em seguida aparece sua segunda versão, onde o que muda na verdade é só o capacete que tem o número 2. O corpo do robô é a mesma coisa. Ele não fazia parte oficialmente dos Comandos da Criatura, mas sempre estava lá com eles nas missões. E de todos os personagens que eu falei até agora aqui dos quadrinhos, somente essa segunda versão do G.I. Robot, ou Jake 2 se você quiser, estará na equipe da animação, né? Como também tem um 2 no capacete aqui na imagem, provavelmente vai contar toda a sua origem, onde a primeira versão foi destruída, e aqui ele está, né, como sendo a segunda versão mesmo também. E a minha aposta é que na animação eles vão contar de alguma forma sobre esse primeiro grupo, né, dos Comandos da Criatura aqui dos quadrinhos. Vai ter talvez uma história do passado, e depois aqui vai que essa equipe que foi apresentada está se passando no presente. Talvez seja isso também. Mas voltando aqui aos quadrinhos, nem só monstros foram resultado do Projeto M. A heroína Miss América, que já participou dos Combatentes da Liberdade, e também lá do Comando Invencível, também ganhou seus poderes por conta desse projeto. Então ok, já falamos sobre cada membro dos Comandos da Criatura e bora falar um pouquinho sobre o objetivo deles. Então esse projeto, como eu falei lá, era uma coisa da Segunda Guerra, que eles criaram esses monstros para fazer algumas missões ao longo do mundo. E a primeira missão dos Comandos da Criatura nos quadrinhos foi na França, onde eles destruíram os robôs nazistas que estavam agindo como cópias de líderes mundiais. Várias das histórias na época eram bem pesadas e cheias de conflitos morais, como matar uma cientista porque ela tinha conhecimento de um gás químico poderoso que vai que caísse nas mãos dos nazistas, né? Então, e é tanto que isso aí de matar uma pessoa inocente até deixou o Patchwork aqui bastante mal por conta disso. Depois mostra uma outra missão, né, que o Shrieve sacrifica várias crianças que iriam ser usadas como super soldados depois. Depois até ele também se redime salvando outras crianças dos nazistas, né? Então tem bastante coisa meio pesada mesmo. E na última história desse grupo no Pré-Crise é somente uma página e mostra que o grupo aqui dos Comandos das Criaturas, junto com o G.I. Robot, eles foram sentenciados à morte, né, por conta de algumas rebeldias. Eles não especificam muito bem, é bem rapidamente aqui, mas antes de serem executados eles recebem uma última missão. Eles vão ser enviados para um foguete que atacaria Berlim, aí eles morreriam, né, justamente com a explosão do foguete. Só que esse foguete deu um problema e mudou de curso e acabou indo parar no espaço. Já na fase pós-crise, né, ou seja, pós o ano de 86, essa história do foguete foi meio que esquecida, não se sabe muito bem o que aconteceu, até o ano de 2009 que ele deram explicada depois. Mas assim, até o Comandos da Criatura reaparece algumas vezes, assim, até na revista do Monstro do Pântano, onde já tem as cabeças deles empalhadas e tal. Tem algumas participações pequenas. Mas no ano 2000, a DC decidiu voltar com esse grupo como se nada tivesse acontecido, né? Então eles voltaram a fazer missões para o pessoal do Projeto M. E nessa fase foi a primeira e única vez que os Comandos da Criatura ganharam uma revista própria, né? E tiveram algumas modificações, como a saída do Tenente Shrieve, né? Que como ele nunca foi uma pessoa modificada pelo Projeto M, ou ele acabou morto ou acabou aposentado. Só que nunca falaram mesmo aqui. E em seu lugar veio o Capitão Lucius Hunter, né? Que tinha 74 anos e passou por modificações em seu corpo. E vieram também outros membros da equipe, como o Aten, que seria uma múmia que suas bandagens têm poderes de cura e era especialista em comunicação, e o Bogman, né, que era um ser verde meio anfíbio aqui. Essa revista tem somente 8 edições e é bem doida assim, com seres de outras dimensões atacando e tal, fugiu bem do padrão de antes. Depois eles falaram que essas histórias na verdade não se passariam na cronologia oficial, se passaria na Terra 85, onde muita coisa do pós-crise foi realocada para essa Terra. E só para especificar também, nem o Bogman, nem o Aten e muito menos o Hunter estão na animação da DC, né? Então você vê que até agora, de tudo que eu falei, só teve o G.I. Robot até agora na animação. E como essa história se passava em outro universo, lá em 2009, né, o pessoal decidiu recontar o que aconteceu com os Comandos da Criatura depois que o foguete foi embora, né? Na verdade, eles foram capturados pela nave do Brainiac e foram resgatados pelo Superman, Supergirl, entre outros personagens lá. Engraçado que eles nunca ouviram falar de Superman, né, mesmo antes, e depois até eles voltam para a Terra e continuam servindo aos chefes do Projeto M. Voltando aqui para os personagens que estarão na animação, um que eu acho que vai ser o protagonista, vai ter pelo menos bastante destaque, é o Frankenstein e sua noiva aqui, né? Que eles foram criados em 2005 pelo Grant Morrison na revista dos 7 Soldados da Vitória.
E apesar dessa criação do Frankenstein do Morrison perdurar até hoje, a própria versão do monstro já apareceu algumas vezes na DC Comics, só que lá no pré-crise. A primeira vez foi em 1948, onde ele se chamava Ivan, e graças a um acidente ele acabou hipnotizado pelo Barão Frankenstein e causou mortes e destruições em uma vila, mas depois ele recuperou sua memória e mostrou que ele não era ruim, né? Essa versão acabou desaparecendo quando o castelo onde ele morava foi destruído. Depois aparece uma versão do Frankenstein na revista House of Secrets, onde ele interage com o detetive sobrenatural Mark Merlin. E depois outra versão surge na revista do Vingador Fantasma, onde esse Frankenstein era bem magro assim, e até que ele aparece até no Who is Who da DC Comics. E por fim, o último Frankenstein que apareceu no pré-crise foi na revista Superman, onde ele luta ao lado do Drácula contra o Homem de Aço. E voltando agora ao Frankenstein atual, né, que é o que interessa pra gente, com ele nas mãos, a DC meio que esqueceu o patchwork, né, a cópia do Frankenstein do pré-crise. Jogou meio que para escanteio mesmo. Porque pra que usar uma cópia se nós temos o monstro original, né? E esse Frankenstein atual é até bem mais violento, né? Ele carrega uma espada e uma arma antiga meio steampunk. E ao contrário do patchwork, né, da cópia dele, aqui o Frankenstein fala, enquanto o outro só balbuciava algumas palavras. E também na animação tem uma personagem conhecida como a Noiva, ou Lady Frankenstein. Para deixar claro, não é que ela seja noiva do Frankenstein, ela seria noiva do criador do Frankenstein, né? Seria mais ou menos nesse sentido aqui. Na primeira versão ela tem 4 braços, mas aparentemente na animação ela só vai ter 2 mesmo. E tanto o Frankenstein como a Noiva, eles são de um grupo chamado Shade, ou Sombra aqui no Brasil, né, como ficou traduzido, e esse grupo da Sombra tem um subgrupo chamado o Comandos da Criatura. E só um detalhe que na saga Flashpoint, né, que é uma outra linha do tempo, o Frankenstein aqui ele ingressa em um grupo chamado Criaturas do Desconhecido, que é uma fusão do nome do Comandos da Criatura com os Desafiadores do Desconhecido. Apesar de não ter nenhuma pessoa do grupo dos Desafiadores aqui. E aqui ele se junta com o Shrieve, o lobisomem, o vampiro, né, que nós já falamos no pré-crise aqui, e eles retiraram o patchwork aqui, né, porque já tinha o próprio Frankenstein. E quem também foi substituída foi a Doutora Medusa, né, que nessa versão passou a existir agora uma personagem chamada Nina Mazursky, que também estará aqui na animação do James Gunn. Nessa linha do tempo do Flashpoint, conta que ela é filha do professor Mazursky, lá que eu pedi para vocês lembrar do nome lá no início, né, que criou o Projeto M. E aqui é explicado que ela teria morrido, mas o experimento do Projeto M a salvou, mas teve que transformá-la em uma anfíbia. Já nos 952, eles não conectam essa história que a Nina é filha do professor. Só diz que ela é uma cientista do Grupo da Sombra que após perder a filha, né, por alguma doença, decidiu se divorciar e viver do trabalho. Ela fez uma primeira leva de criaturas que não deu certo, já na segunda leva ela conseguiu criar a atual formação dos Comandos da Criatura, né? O lobisomem, lá o vampiro e tudo mais. E decidiu se transformar também nessa anfíbia. Então você vê que é uma formação diferente. Então você vê aqui que na animação de James Gunn eles podem usar essas duas versões da história da Nina, né? Ou realmente ela foi transformada pelo pai, porque ela estava doente, teve que salvar a vida da filha, ou realmente ela decidiu se transformar por si só, por conta que ela estava depressiva, porque perdeu a filha, perdeu o marido e tudo mais. Não sei aqui como é que vai ser. E só voltando rapidamente aqui ao Frankenstein, é porque ele também ganhou bastante destaque nos 952, ganhando até uma revista própria e conta também sua origem. Ele foi um monstro criado em 1823 pelo Dr. Victor Frankenstein, que usava uma máquina de almas, né, para sacrificar pessoas e assim criar seu monstro. É tanto que esse monstro aqui seria um filho, por isso que o monstro também se chama Frankenstein, né? E em um certo momento o Frankenstein consegue se soltar e acaba libertando as pessoas, né, que estavam lá presas, que ser usadas no sacrifício. E a gente vê que rapidamente ele já criou um grande senso de justiça. Aí depois o Frankenstein encontra a noiva do Victor no castelo, conta o que o marido fez, né? Então ele vai embora e ela vai confrontar o Victor, que na verdade a transforma também em um monstro. Mas depois ela acabou sendo salva pelos agentes da sombra. Depois o Victor reúne vários caçadores de recompensa para matar o Frankenstein, mas ele acabou sendo morto pela sua própria criação. Em seguida surge um homem, né, no corpo de uma mulher conhecido como o Pai Tempo. A cada ano ele tem um poder de renascer em um corpo diferente, e é tanto que aqui no presente do 952 ele era uma garotinha. E esse Pai Tempo ele recruta o Frankenstein para a sombra, e a partir de então o Frankenstein lutou em várias guerras, na Primeira Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, mas um destaque aqui na Segunda Guerra Mundial, ele lutando ao lado do G.I. Robot e também
da lei de Frankenstein, né? Nesse novo universo 952, não existiu os comandos da criatura lá no passado, na Segunda Guerra, né? Eles foram criados pela Nina, como eu falei, somente aqui no presente, e daí que ela cria o lobisomem e o vampiro, né? E também é criado o Cálice, né? Que seria realmente uma múmia que tem esses poderes de cura, assim como o Aten era no pós-crise. Eu não sei por que eles mudaram o nome aqui. E graças aos poderes de cura do Cálice, ele faz com que a Nina consiga sobreviver na Terra sem um capacete também. Então, só para resumir até agora para vocês, somente 4 membros da animação que foi apresentado têm relação com os comandos da criatura dos quadrinhos, sendo que 3 deles são até recentes e só um é da formação original. Ok que o Frankenstein tem essa ambiguidade, né, porque ele tinha essa versão do Patchwork antes, beleza. Já os demais membros da equipe, nós vamos ver aqui nas animações, é o Doninha, né, que nós já vimos no filme do Esquadrão Suicida, que a gente achou que ele estaria morto, mas depois revela que ele realmente sobreviveu. Nos quadrinhos ele surgiu na revista do Nuclear, ele era bem diferente aqui dos filmes, ele é bem agressivo e tal, e nos filmes ele é todo bobão, assim, não sabe nem o que está acontecendo de nada. É tanto que o que foi dito pelo Gunn e pelo Safran até agora é que assim, esse grupo originalmente, né, da animação lutou no passado contra os nazistas e aqui é um conceito mais moderno deles. Ou seja, aparentemente esse grupo não vai estar no passado e provavelmente vai se passar no presente mesmo. Outro membro aqui da equipe que foi apresentado seria o Doutor Fósforo, né, que assim como o Doninha também é um vilão e nunca teve relação também com os comandos da criatura. Ok, ele teve sim uma relação somente na linha do tempo do Flashpoint, onde ele, o Solomon Grundy, o Morcego Humano e a Doutora Medusa, eles foram criados lá, né, a partir do Projeto M. Tomara que eles não usem isso aqui nos quadrinhos, né, tipo o Solomon Grundy ser do Projeto M também e tal. Fica meio Flash, né, onde todo mundo é criado por conta de um experimento. Eu acho que gosto quando cada um tem sua origem diferente. E até uma coisa que a gente tem que observar é que o James Gunn ele tem esse histórico de mudar as equipes dos quadrinhos, né? Como ele fez com os próprios Guardiões da Galáxia, nunca tinha tido aquela formação exata. O Esquadrão Suicida também nunca teve, né? Também, até o próprio Os Comandos da Criatura, a gente vê que é bem diferente dos quadrinhos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Até o Authority, eu tô achando que não vai ser a formação da primeira revista, apesar de ter botado lá a capa e tudo mais. Eu acho que vai ter modificações também. É tanto que o Authority teve várias formações ao longo do tempo. E só voltando aqui ao Dr. Fósforo, no universo principal dos quadrinhos, ele era um cientista nuclear que sofreu um acidente, né, e o seu corpo virou um esqueleto com esse fogo radioativo. E nos quadrinhos ele sempre teve ligação com Gotham, com o Batman e seu núcleo também de vilões. E por fim, na animação, essa equipe não será liderada pelo Tenente Shreve, né, e sim pelo Rick Flag Sr., né, ou seja, o pai do Rick Flag que nós já conhecemos, que foi o líder do primeiro Esquadrão Suicida, né, quando nem existia aquele conceito de pegar criminosos, colocar bomba na cabeça, é realmente um esquadrão que fazia missões loucura total com dinossauros e tudo. É tanto que esse personagem até voltou recentemente, uns 5 anos atrás nos quadrinhos, ele até virou imortal, né, visualmente falando, mas no fim ele acaba se sacrificando para salvar a equipe atual do Esquadrão Suicida. Olha, eu espero que seja diferente, mas tá com a cara que os comandos da criatura vai ser somente uma outra equipe comandada pela Amanda Waller, principalmente aqui pela presença do Rick Flag pai, né? Porque eu acho realmente que vai se passar no presente e tal. Vai soar meio repetitivo, porque é outra equipe, né, realmente comandada por ela, não sei o quê. Mas tem a ver, né? Porque é o governo que sempre comandou esse time. Outra possibilidade que eu acho difícil é que talvez o Rick Flag pai aqui ter juntado esse grupo para se vingar da Amanda Waller, ou talvez se vingar do Pacificador, né, por ter matado seu filho. Mas acho meio difícil. E até assim, esse grupo tem uma proposta um pouco diferente do Esquadrão Suicida, apesar da mesma ideia, né? Porque o Esquadrão é uma equipe formada por vários vilões, né, com poderes ou não, e um ou outro monstro brucutu. E aqui os comandos da criatura, a maioria deles são monstros, talvez o propósito da missão dele pode ser outro, assim, tipo, quase não aparecendo em público, porque para não assustar as pessoas. Enfim, lógico que tudo que eu tô falando aqui já é especulação, né? Só quis dar uma pincelada no que teve nos quadrinhos até agora para vocês, quando for assistir animação, não ficar tão perdidos assim, né? E agora é só esperar para ver. Me fala aí nos comentários quais dos outros projetos do James Gunn você já quer que eu fale logo. Sei lá, se quer falar que eu fale do Gladiador, do Monstro do Pântano, o que é que vocês quiserem, eu vou fazer aqui pra vocês, beleza? Então, eu queria pedir pra vocês o like aqui embaixo, né? Deixa aí nos comentários o que é que você achou, se já conhecia essa equipe, o que é que você já conhecia, não conhecia nada. Também compartilha pros amigos, né? Pra quem for assistir os filmes da DC e tal, quiser já conhecer essa equipe, você já mostra aí pra ele. É bom que ele conheça o canal também. E é isso. Até o próximo vídeo e valeu!